O Cana Cristallis também atrai a atenção de cientistas que estudam ecossistemas únicos. Por exemplo, aqui foram encontrados tipos de peixes que não existem em nenhum outro lugar do mundo e seu comportamento e adaptação ao meio ambiente despertam o interesse dos pesquisadores. E tudo isso acontece no coração da Serra da Macarena, uma cadeia montanhosa que, por si só, é um patrimônio mundial da Unesco. A altitude local ultrapassa 1.000 metros e aqui se encontram muitas plantas e animais únicos. O Parque Nacional Nahuel Huapi não é apenas um pedaço de natureza, mas uma verdadeira tesouro, onde estão concentrados mais de 30 lagos, cada um com seus tons únicos de azul. Imagine que alguns deles atingem profundidades de até 32 metros, e em suas águas você pode encontrar espécies raras de peixes, como a truta patagônica. Cada passo por este parque é um passo para um mundo de paisagens deslumbrantes. Aqui você pode ver picos montanhosos que atingem mais de 2.000 metros de altura e florestas de pinheiros que podem parecer completamente extraterrestres. Agora imagine que essas florestas estão habitadas por uma variedade de animais selvagens, incluindo jaguares raros e maçaricos que se escondem na densa vegetação. Mas isso não é tudo. No território do parque, há formações vulcânicas antigas que se formaram há milhões de anos e agora parecem gigantescas esculturas naturais. Esses massivos são compostos por tufo vulcânico, que, segundo os geólogos, tem mais de 12 milhões de anos. Essas ilhas podem se mover pela água, conferindo-lhes uma flexibilidade e mobilidade incríveis. Você pode imaginar a vida que se esconde por trás dessas casas móveis? É importante notar que o Titicaca também é um lugar sagrado para os povos locais. Existem muitas lendas sobre o Deus do Sol, que, segundo a tradição, nasceu exatamente aqui. Este lago não é apenas uma fonte de vida para os moradores locais, mas também um importante símbolo cultural que atrai turistas de todo o mundo. E o mais impressionante de tudo, a água do Titicaca contém muitos minerais, tornando-a uma das mais puras do mundo, e é aqui que estão os restos de cidades antigas que continuam a contar suas histórias. O salar de Uyuni é muito mais do que apenas um salar. É o maior campo de sal do mundo, ocupando uma área superior a 10.000 quilômetros quadrados. Imagine estar na superfície de um vasto oceano branco, mas que na verdade é composto por 33 camadas de sal, atingindo profundidades de até 3 metros. Agora, o mais impressionante. Durante a estação das chuvas, quando uma fina camada de água cobre o salar, ele se transforma em um imenso espelho refletindo o céu. Este espetáculo é tão hipnotizante que turistas de todo o mundo vêm para capturar esse momento em que a terra e o céu se fundem em um só. Mas isso ainda não é o mais estranho. Se você decidir explorar o salar de Uyuni, pode encontrar ilhas cobertas por gigantescos cactos, cujas alturas podem atingir até 10 metros. Esses cactos, que podem viver até 300 anos, dão a impressão de que você está em outro planeta. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Na região, existem reservas de lítio que representam cerca de 70% das reservas mundiais.
O lítio é usado na produção de baterias e é aqui que você pode ver como esse recurso inestimável é extraído das camadas de sal. E aqui começa o verdadeiramente insano. No Salar de Uyuni também ocorrem rituais únicos dos moradores locais, que coletam sal e celebram sua importância na cultura deles. Todo ano eles realizam festivais onde é possível ver como as tradições se entrelaçam com as tecnologias modernas. As florestas amazônicas ocupam uma área equivalente a 2 milhões de quilômetros quadrados. É como se toda a Europa estivesse submersa em vegetação verde. Nesses florestais é possível encontrar mais de 30 mil espécies de plantas, e a cada ano são descobertas dezenas novas. Imagine só, em uma única gota de chuva podem haver até 30 espécies de bactérias. O rio Amazonas, com aproximadamente 6.400 quilômetros de extensão, é considerado o rio mais longo do mundo, se contarmos desde sua nascente até sua foz. Ele fornece água para mais de 30 milhões de pessoas e abastece 14 países. E agora, pense nisso. Seu bacias contém cerca de 20% da água doce do planeta. Mas isso ainda não é tudo. Nas florestas amazônicas habitam mais de 2,5 milhões de espécies de insetos, e até mesmo os cientistas não conseguem contar todas as suas variedades. Alguns deles conseguem sobreviver em condições extremas, enquanto outros são importantes polinizadores para plantas que só existem ali. E o que é ainda mais fascinante? É o lugar ideal para os amantes de aventuras. Aqui você pode remar em caiaques e apreciar paisagens incríveis. E imagine nadar entre penhascos, onde cada um deles guarda sua própria história. E o mais impressionante de tudo, no fundo do cânion, estão os restos de animais antigos que habitavam essas terras. Cientistas continuam a encontrar novos artefatos e, a cada ano, novas descobertas são feitas. Por exemplo, em 2012, foram descobertos os restos de grandes mamíferos que viviam aqui há mais de 100 mil anos. O Parque Nacional Lencoá-Maranhenses é um lugar onde o deserto encontra a selva tropical. E isso não é apenas uma expressão. Neste parque, estendem-se mais de 700 quilômetros quadrados de dunas brancas, com uma altura que pode chegar a 30 metros. Agora imagine, nas depressões entre as dunas, formam-se lagunas com água cristalina que se enchem durante a estação das chuvas, transformando este deserto em um verdadeiro oásis. Os moradores locais chamam este lugar de Lençóis, que significa lençóis. E realmente, essas dunas lembram ondas suaves que cobrem a terra. Mas isso não é tudo. A água nas lagunas pode ser de um azul vibrante, esmeralda ou até mesmo âmbar, dependendo dos minerais no solo. Sabe qual é o fato mais incrível? Essas lagunas podem alcançar uma profundidade de até 2 metros e nelas é possível nadar. O Lencoá-Maranhenses não é apenas uma maravilha natural, mas também um lar para ecossistemas únicos. Aqui habitam espécies raras de animais como lagartos e cobras que se adaptaram a essas condições severas. Mas o que realmente impressiona é que neste parque foram registrados mais de 30 tipos de aves, incluindo espécies raras como o tucano de bico vermelho. E agora, imagine que, além da natureza,
Há também a cultura. Os moradores locais se orgulham de suas tradições e, anualmente, são realizados festivais dedicados à vida ao longo do rio. As pessoas se reúnem para celebrar a riqueza de sua terra e seus recursos. Você sabia que alguns desses festivais existem há mais de 100 anos? E o mais impressionante é que o Punaú não é apenas um rio, é uma verdadeira artéria da vida para a região, fornecendo água tanto para os seres humanos quanto para a flora e fauna. A área de seu bacias é superior a 2.000 quilômetros quadrados, tornando-o um dos principais corpos d'água do Brasil. O vulcão Osorno, que atinge uma altura de 2.800 metros, impressiona não apenas por seus tamanhos, mas também pela sua beleza. Seu cone, coberto por chapas de neve, lembra um triângulo perfeito que pode ser visto em muitas postais. Mas isso não é o mais interessante. Na verdade, Osorno é um dos vulcões mais ativos do Chile e suas erupções ocorreram mais de 20 vezes nos últimos 300 anos. Imagine como jatos de lava saem do cráter, que atinge uma profundidade de 120 metros, destruindo tudo em seu caminho. A última erupção significativa ocorreu em 1999, quando o vulcão lançou colunas de cinzas a uma altura de até 2 quilômetros. Agora, ele atrai não apenas geólogos, mas também turistas, que desejam ver essa grandiosidade da natureza. Mas espere, tem mais! Ao redor do vulcão há fontes termais cujas temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius. Essas fontes se formaram devido aos gases quentes que emergem das entranhas do vulcão e criam condições únicas para a flora e fauna locais. O Amazonas não é apenas um rio, é o lar de mais de 230 espécies de mamíferos, incluindo os raros golfinhos brancos e jaguares que caçam nas densas matas. Esses lugares estão cheios de vida, e cada segundo nas florestas é como uma viagem para outro mundo, cheio de sons e movimentos. E aqui vai mais um fato surpreendente. As florestas amazônicas produzem cerca de 20% do oxigênio da Terra. Isso significa que cada respiração que fazemos depende em parte da saúde dessas florestas. O Glaciar Gray não é apenas uma massa de gelo. É um verdadeiro monstro natural com mais de 30 quilômetros de comprimento. Imagine, sua área é de aproximadamente 140 quilômetros quadrados, o que é equivalente ao tamanho de uma cidade inteira. Este glaciar, localizado no Parque Nacional Torres del Paine, faz parte de um sistema de gelo gigantesco que contém mais de 30 bilhões de metros cúbicos de água. Você sabia o que acontece quando um glaciar começa a se mover? Sob a pressão do próprio peso, ele cria rachaduras que soam como trovões. Esses sons estrondosos são apenas um prenúncio de que o glaciar pode se deslocar e grandes blocos de gelo se desprendem, caindo em lagos com um barulho ensurdecedor. Todo ano, o glaciar perde cerca de 7 metros de comprimento. É como se ele perdesse um estádio inteiro de gelo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Exatamente nesse glaciar, você pode ver incríveis tons de azul que se formam devido a um método especial de reflexão da luz. Essas áreas azuis brilhantes parecem como se alguém tivesse pintado o gelo em cores incríveis. Agora, imagine isso. O Glaciar Gray está cercado por majestosas montanhas, cujas alturas ultrapassam os 2.000 metros.
Você sabia que nas proximidades do Osorno é possível encontrar espécies raras de aves que não existem em nenhum outro lugar do mundo? E o mais impressionante, o vulcão Osorno não só vive uma vida ativa, mas também serve como fonte de inspiração para artistas e escritores. Sua majestade se tornou símbolo da região Los Lagos e suas redondezas estão cheias de lendas e mitos. Além disso, a altura das chapas de neve na sua cúspide varia ao longo do ano, adicionando um toque especial a esse lugar. A Atacama é muito mais do que o deserto mais seco do planeta. É um lugar onde a chuva pode não cair por 3 séculos. Imagine um cenário onde, em algumas regiões, não choveu desde 1866. Nesse lugar desolado, existem ecossistemas únicos onde organismos conseguem sobreviver em condições que parecem impossíveis. Agora, imagine que sob essa superfície rigorosa existem lagos salgados que se estendem por mais de 600 quilômetros quadrados. Esses salares, como o Salar de Uyuni, são não apenas um espetáculo impressionante, mas também uma importante fonte de lítio utilizado nos acumuladores modernos. Enquanto na superfície reina a esterilidade, abaixo dela se escondem recursos maravilhosos que podem transformar o mundo tecnológico. Você sabia que a Atacama não é apenas um deserto, mas também a casa de geoglifos pitorescos que podem atingir o tamanho de um campo de futebol? Esses desenhos misteriosos, criados por culturas antigas, continuam sendo um enigma não resolvido. Alguns deles representam animais e plantas que outrora habitavam essa região, enquanto outros são formas abstratas, deixando os cientistas intrigados com seu propósito. Da parte argentina, abre-se a melhor vista da parte mais famosa das cataratas, a Garganta do Diabo, onde a água desce rapidamente para um profundo abismo, criando um espetáculo inesquecível. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Este lugar não só atrai turistas, mas também é lar para uma imensa diversidade de flora e fauna. Aqui habitam mais de 200 tipos de aves, incluindo tucanos e papagaios, além de muitos mamíferos, como capivaras e tatus. E o mais incrível, as cataratas do Iguaçu estão na lista dos 7 novos maravilhas da natureza. E não é à toa. Cada fluxo de água contém cerca de 6.000 metros cúbicos de água por segundo, tornando-as algumas das cataratas mais poderosas do planeta. Na altura de 200 metros acima do nível do mar, encontra-se uma impressionante formação rochosa chamada El Peñón de Guatapé. Imagine, é um monolito do tamanho de um campo de futebol que literalmente perfura o céu. E você se pergunta, o que torna essa formação tão interessante? O fato de que, em sua superfície inclinada, há 380 degraus e subir por eles vale a pena apenas para apreciar a vista deslumbrada dos arredores. Essas vistas são de tirar o fôlego, o Lago Guatapé, brilhando ao sol como uma joia preciosa. Mas isso não é tudo. A formação se originou há cerca de 17 milhões de anos, quando processos geológicos criaram uma estrutura única que se tornou o símbolo da região. As colinas e lagos ao redor são resultado da plantação de árvores e do trabalho dos moradores locais que buscam preservar essa obra-prima da natureza. E o que é ainda mais impressionante?
O Penon é considerado um dos locais turísticos mais visitados da Colômbia, atraindo mais de 100 mil turistas por ano. Você sabia que aqui também está o maior glaciar do continente sul? O glaciar Perito Moreno, com mais de 30 quilômetros de comprimento, continua a se mover, criando impressionantes paisagens de gelo que fazem o coração parar. O Parque Nacional Nahuel Huapi é um lugar onde a natureza mostra toda a sua força e beleza, e sua magia faz com que você queira voltar novamente e novamente. E o mais incrível, aqui, nestes locais selvagens, você pode encontrar plantas que crescem apenas aqui, neste clima único, criando um ecossistema que é difícil de encontrar em outro lugar. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar onde a natureza impressiona. 3 torres de granito com até 2.400 metros de altura, como guardiões gigantes, protegem a região. Mas espere, isso não é tudo. Essas montanhas foram formadas pela erosão glaciar, tornando-as únicas no mundo. Você sabia que aqui você pode encontrar animais que não existem em nenhum outro lugar? Por exemplo, guanacos raros que podem pular até uma altura de 1,5 metro, e até mesmo condores patagônicos com envergadura de mais de 3 metros. Isso não é apenas um espetáculo, é uma verdadeira sinfonia da vida em um clima rigoroso, onde a temperatura pode variar de -20 até mais 30 graus Celsius em um único dia. Cada canto do parque está cheio de surpresas. Lagos com água cristalina que refletem as montanhas como em um espelho, e geleiras que se movem a uma velocidade de até 100 metros por ano. E sabe o que é ainda mais intrigante? A cada 7 anos ocorre um Festival da Água, durante o qual os moradores celebram a importância desse fenômeno natural. Nesse dia, é possível ver os moradores dançando e cantando, glorificando a força da natureza. As cachoeiras do El Chiflón não são apenas um lugar, mas uma história inteira onde cada elemento da natureza desempenha seu papel. E imagine que, abaixo da água, há um mundo de seres que passam despercebidos pela maioria das pessoas. A Rio Cana Cristalis, conhecido como Rio dos 5 Cores, impressiona com seu espectro de cores incomum, do vermelho vivo ao azul profundo. Esse fenômeno ocorre devido a plantas únicas que habitam o fundo do rio, especificamente as algas Macarenia clavigera. Em certos meses, quando o nível da água está baixo, essas algas começam a florir, criando um espetáculo hipnotizante que pode ser comparado a uma paleta de artista. Imagine como as cores vibrantes se refletem na água cristalina, criando um efeito como se o próprio rio estivesse rindo. Em cada curva do rio, há pequenas cachoeiras e corredeiras que adicionam dinamismo a esse espetáculo. Mas isso não é tudo. Na estação das chuvas, quando o rio se enche, todas essas cores desaparecem e o Cana Cristalis se torna um rio comum. O que é ainda mais intrigante? Nesta região, habitam muitos animais raros, incluindo jaguares vermelhos e orangotangos, que podem se esconder na densa floresta ao redor do rio.
Esses animais encontram aqui condições ideais para viver, pois há muito alimento e abrigo. O vulcão Calbuco não é apenas perigoso, mas também incrivelmente belo. Seu cone é cercado por lagos com água cristalina e sob seus pés há pedras e lava solidificada. Esses lugares atraem turistas, mas claro, apenas aqueles que estão dispostos a arriscar. Aqui você encontra paisagens que parecem saídas de um quadro, onde cada pedra e cada árvore contam uma história sobre a força da natureza. E sabe o que mais impressiona? O vulcão Calbuco não sempre esteve no centro das atenções. Os últimos grandes erupções ocorreram em 1999 e em 2015, mas sua história vai muito além, remontando a cerca de 800 mil anos atrás, quando ele se formou. O Monte Arco-Íris, ou Vinicunca, não é apenas um cenário, mas uma verdadeira paleta da natureza. Suas faixas vibrantes são formadas por minerais como ferro e cobre. Imagine que cada cor dessa formação montanhosa representa não apenas uma visão, mas uma história completa dos processos geológicos que ocorreram aqui ao longo de milhões de anos. Você sabia que a altura dessa montanha ultrapassa 5.000 metros? Isso a torna uma das pontos mais altos do Peru, o que significa que a viagem até lá exige não apenas preparação física, mas também aclimatação. E isso ainda não é tudo. A mais de 4.000 metros de altitude, o ar é rarefeito e cada respiração se torna um verdadeiro desafio. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor da Vinicunca, você pode encontrar lamas, alpacas e até jaguares raros. Esses animais estão perfeitamente adaptados às condições rigorosas do alto platô e sua presença adiciona ainda mais cor a essa paisagem. Você sabia que as montanhas ao redor podem atingir alturas de até 6.000 metros e fazer parte dos Andes, a maior cadeia montanhosa do mundo? E agora imagine que nessa região existem trilhas antigas incas, construídas antes da chegada dos europeus. Essa região possui um dos mais altos níveis de biodiversidade do planeta. E aqui começa a parte realmente emocionante. Para chegar à cachoeira, você precisa passar por florestas inacessíveis e superar muitos obstáculos. Em alguns pontos, os trilhos são tão estreitos que parece que você está caminhando na beira do mundo. Você tem vontade de ver essa maravilha da natureza com seus próprios olhos? Um dos fatos mais interessantes é que a Cachoeira do Anjo pode secar completamente na estação seca, deixando apenas as paredes de pedra. Na altura superior a 2.000 metros acima do nível do mar, encontra-se a Lagoa Santa Rosa. E não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira enigmática da natureza. Você sabia que sua cor muda dependendo da hora do dia e das condições climáticas? De manhã, ela brilha em um azul vivo, enquanto à noite se torna um rosa intenso. Mas isso não é tudo. Ao redor da lagoa, existem paisagens tão pitorescas que parece que você entrou em outra dimensão. Ao seu redor, estendem-se planícies salinas, onde se formam cristais do tamanho de uma bola de tênis.
Esses cristais contêm minerais que são utilizados em diversas indústrias, desde a cosmética até a alimentícia, o que torna a Lagoa Santa Rosa tão especial. Aqui habitam muitos tipos de flamingos, que se reúnem em grandes colônias. Durante a temporada, sua população pode chegar a 3.000 aves. Imagine como eles voam graciosamente sobre a superfície da água, refletindo-se nela. E o que é ainda mais surpreendente, apesar das condições severas do deserto de Atacama, a lagoa é um importante centro ecológico, sustentando a vida mesmo nos ambientes mais adversos. A água na lagoa contém uma alta concentração de sal, tornando-a semelhante ao Mar Morto, mas ao mesmo tempo não há pessoas, criando uma atmosfera de total isolamento. Aqui você pode ver espécies raras, como o sapo-dourado e o tucano branco, que habitam apenas essa região. E o que mais impressiona, o Tijuca não é apenas uma floresta, mas também um ecossistema crucial que produz mais de 30% da água potável para o Rio de Janeiro. Essa capacidade da floresta de sustentar a vida na cidade torna-a uma parte essencial da infraestrutura urbana, e sua proteção se torna cada vez mais relevante. O Parque Nacional Los Glaciares ocupa uma área superior a 1 milhão de hectares e é lar de mais de 30 grandes geleiras. Imagine, geleiras que se movem a uma velocidade de até 2 metros por dia, criando paisagens de gelo hipnotizantes que mudam a cada segundo. Mas isso não é tudo. Aqui está a geleira Perito Moreno, uma das poucas geleiras do mundo que continua a crescer, apesar do aquecimento global. Você sabia o que acontece quando grandes pedaços de gelo se desprendem de uma geleira? Isso é chamado de frustração. Blocos de gelo com milhares de toneladas caem com estrondo no lago, criando ondas que podem atingir 3 metros de altura. Esse espetáculo atrai milhares de turistas todos os anos, que desejam ver esse fenômeno natural incrível. Mas isso não é o mais estranho. No parque, habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo o condor, cujas asas têm um alcance de 3 metros. Todo ano, o oásis atrai milhares de turistas. E não é à toa. A água da lagoa possui propriedades curativas devido aos minerais. Já ouviu falar que em alguns lugares o fundo está coberto por uma camada de areia branca que enriquece a água? Huacatina não é apenas um oásis, é um ecossistema único, onde cada elemento está ligado aos outros. E sabe o que mais impressiona? A lenda diz que o oásis surgiu das lágrimas de uma bela princesa, tornando-o não apenas um patrimônio natural, mas também cultural da região. Cachoeiras do El Chiflón não são apenas fluxos de água, mas uma verdadeira sinfonia natural, onde a água cai de uma altura de 40 metros, criando nuvens de neblina e arco-íris. Imagine como jatos poderosos de água se quebram contra as pedras, criando um som que lembra trovões. E isso é apenas o começo. Cada cachoeira aqui tem seu próprio nome e personalidade. A cachoeira Trianon impressiona por sua largura, que pode atingir 30 metros. Ao redor há uma vegetação tropical, flores vibrantes e trepadeiras densas que parecem envolver as rochas. Mas isso não é tudo.
Se você decidir caminhar pela trilha que leva às cachoeiras, encontrará surpresas. Nesta região, aves raras do tamanho de um gato e até sapos venenosos com cores vivas. Já viu como uma cor tão viva pode ser um sinal de perigo? E quando você chega à maior cachoeira, o impacto é imenso. Sua força e beleza são hipnotizantes. Mas o mais interessante é que, em determinadas horas do dia, o Sol cria condições ideais para a formação de um arco-íris duplo. Nos últimos décadas, o Roraima atraiu não apenas turistas, mas também cientistas que buscam desvendar os mistérios de sua ecossistema. E o mais fascinante, nessa montanha é possível encontrar formações rochosas que parecem ter sido feitas por mãos humanas. Essas mesas de montanha são resultado de milhões de anos de erosão e continuam a surpreender os pesquisadores. Imagine só, alguns blocos de pedra podem atingir 30 metros de altura. O vulcão Calbuco não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro gigante que se esconde na região de Los Lagos, no Chile. Sua altura alcança 2,5 quilômetros e ele é considerado um dos vulcões mais ativos do país. No entanto, o que o torna realmente único são suas erupções. Uma delas, em 2015, gerou uma nuvem de cinzas que subiu até 30 quilômetros de altura. Imagine só, quando o vulcão despertou, o céu sobre o Chile se pintou com tons vibrantes de laranja e vermelho. E os moradores das cidades próximas puderam assistir a esse espetáculo que durou vários dias. Devido aos poderosos explosões e à liberação de cinzas, o cenário ao redor do vulcão mudou instantaneamente. Rios e florestas foram cobertos por uma camada de cinzas e o ar ficou denso e pesado. Mas isso ainda não é tudo. Nesses momentos, o El Peñón se torna especialmente mágico e muitos turistas tentam capturar esse momento com a câmera. E, finalmente, imagine que a cada alguns anos, aqui ocorre um festival onde os moradores locais apresentam seus danços tradicionais e oferecem aos visitantes pratos preparados segundo receitas que são transmitidas de geração em geração. A cada ano, centenas de pessoas se reúnem para celebrar a cultura que eles tão cuidadosamente preservam. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, não é apenas um lugar pitoresco, mas um verdadeiro espetáculo natural. Imagine montanhas com alturas que chegam a 3.000 metros, com picos agudos que perfuram as nuvens. Este lugar atrai mais de 100.000 turistas por ano, que desejam ver seus grandiosos cenários. Você sabia que no parque existem geleiras que se formaram há mais de 1,5 milhão de anos? Elas ocupam uma área de cerca de 77 quilômetros quadrados e são parte do famoso glaciar Perito Moreno. Essas geleiras se movem a uma velocidade de até 40 metros por ano, criando sons incríveis, semelhantes ao trovejar do trovão. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No parque você pode encontrar espécies raras, como o gavião de patas amarelas, um dos maiores predadores da América do Sul. Essas aves podem ter uma envergadura de até 2 metros e caçam pequenos mamíferos como o guanaco. Mas o que é ainda mais intrigante
No parque também há plantas que crescem apenas ali, como a araucária, cujas árvores podem ter mais de 1000 anos. Isso cria um contraste impressionante entre o gelo branco e as rochas cobertas por florestas verdes. Se você pensava que os glaciares eram imóveis, prepare-se para uma surpresa. A temperatura nessa região pode variar até 10 graus Celsius, mesmo no inverno, o que acelera o derretimento do gelo. E o mais incrível de tudo, o glaciar continua sendo um local popular para turistas que desejam ver esse espetáculo de gelo com os próprios olhos. Imagine um cenário onde crateras lunares e rochas parecem ter sido esculpidas pelo próprio cosmos. A Vallée de Lua, no Chile, com suas formas e cores incomuns, lembra outro planeta. Aqui você pode ver dunas de areia que chegam a 100 metros de altura e penhascos verticais formados ao longo de milhares de anos de erosão. O que é mais impressionante? Nesta região, a temperatura média anual atinge 30 graus Celsius, mas à noite pode cair até menos 10. Essa variação brusca de temperatura cria condições únicas para a formação de minerais como gesso e sal que brilham ao sol como joias. Mas isso não é tudo. A Vallée de Lua faz parte do deserto de Atacama, o mais seco do planeta. Aqui cai menos de 1 milímetro de precipitação por ano, tornando-o ideal para o estudo de condições semelhantes às de Marte. Cientistas frequentemente utilizam essas terras para testar equipamentos para futuras missões a Marte. No horizonte, você pode ver as montanhas dos Andes, que se elevam a mais de 600 metros de altura. Esses maciços adicionam contraste às já fantásticas formações da Vallée. Mas o que é ainda mais surpreendente? Aqui são realizadas excursões ao pôr do sol, quando o sol pinta as rochas em tons vibrantes de laranja e vermelho, criando a ilusão de que você está em outro planeta. Ao redor da lagoa, você pode ver plantas raras que se adaptaram à vida nestas condições. Por exemplo, algumas delas conseguem sobreviver a temperaturas de até 40 graus Celsius. Essas adaptações únicas causam admiração e fazem refletir sobre como a natureza encontra soluções, até mesmo nos ambientes mais extremos. E o que é ainda mais impressionante? A água na lagoa pode ser tão transparente que é possível ver o fundo e até mesmo pequenos pedrinhos a uma profundidade de 3 metros. No sul do Chile, na região de Aysén, estão escondidas cavernas de mármore que parecem ter sido criadas por um artista. Essas formações naturais foram esculpidas em mármore que se formou há mais de 30 milhões de anos e apresentam padrões e cores incríveis que mudam ao longo do dia e com o ângulo da luz. Imagine como a água azul turquesa do Lago General Carreira reflete essas paredes de mármore, criando contrastes mágicos. Algumas dessas cavernas têm até 10 metros de altura, tornando-se verdadeiros gigantes entre as formações naturais. E o mais interessante, além do mármore, é possível ver uma combinação surpreendente de vermelho, branco e azul, que cria a ilusão de uma pintura em camadas. Mas isso não é tudo. Devido à constante erosão causada pela água e pelo vento, as cavernas estão sempre mudando e cada visita aqui pode ser única.
Não se esqueça dos lagos, que têm cores tão vibrantes que parecem saídos de um conto de fadas. Por exemplo, o Lago Perroé tem uma cor azul esverdeada intensa, devido às partículas de minerais mais finos. Esses fenômenos naturais tornam o parque um verdadeiro imã para fotógrafos que desejam capturar sua beleza. E o mais interessante de tudo, aqui você pode encontrar uma das ecossistemas mais ao sul do planeta, onde estão concentrados dezenas de espécies de plantas e animais que você não encontrará em nenhum outro lugar. Punaú é um rio que carrega não apenas água, mas também mistérios. Com cerca de 300 quilômetros de comprimento, este não é apenas um número. Ao longo de suas margens, há paisagens deslumbrantes que podem surpreender até os mais experientes viajantes. Imagine-se de pé, na margem, enquanto a água brilha ao sol, como se fossem milhares de diamantes. Aqui, no estado do Rio Grande do Norte, o rio forma lagos magníficos, onde habitam aves raras, como o flamingo, com suas penas rosadas vibrantes. Sabia que eles podem voar até 10.000 quilômetros para chegar aqui? Mas isso não é tudo. Na região do delta do rio Punaú, você pode ver a reunião de água doce e salgada, criando ecossistemas únicos. Nessas águas habitam tartarugas marinhas, além de uma variedade de peixes que conseguem se adaptar às condições cambiantes. Eles não apenas sobrevivem, mas prosperam nesses ambientes complexos que podem parecer quase hostis. Esses ecossistemas sustentam não apenas os animais e plantas, mas também os povos indígenas, como os Vascos e os Xirar. Eles vivem em harmonia com a natureza, utilizando métodos tradicionais de caça e pesca. Você sabia que alguns desses povos falam línguas que não têm escrita? E, finalmente, no Iassuní estão localizados depósitos únicos de hidrocarbonetos, que atraem a atenção de empresas internacionais. É interessante que, sob o parque, se encontram reservas de petróleo que podem atingir mais de 100 milhões de barris. Isso cria potenciais conflitos entre a necessidade de preservar a natureza e as necessidades econômicas. O Canyon Sumidero não é apenas um desfiladeiro, mas uma verdadeira arena natural com penhascos de altíssima altitude, que podem atingir até 180 metros de altura. Essas formações únicas surgiram devido a processos tectônicos antigos, que ainda hoje causam admiração entre os geólogos. Imagine como rios poderosos, ao esculpir seus leitos, criaram paredes tão grandiosas que parece que o tempo parou. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar as vistas deslumbrantes. Mas você sabia que nesse cânion habitam espécies raras de animais como iguanas e crocodilos? Esses seres podem atingir até 2 metros de comprimento e estão perfeitamente adaptados à vida nesse ambiente, onde penhascos altos e vegetação densa criam condições ideais para a caça. O que é ainda mais impressionante é que aqui existe um ecossistema único, onde 33% de todas as espécies de plantas do México estão representadas exatamente nessa região. Isso torna o Canyon Sumidero um importante centro para o estudo da biodiversidade. Mas espere, ainda não é tudo. O Canyon também é conhecido por suas águas profundas, que podem atingir até 30 metros de profundidade.
Agora imagine que neste vasto espaço estão escondidos mistérios que aguardam para serem descobertos. Por exemplo, no parque foram encontrados vestígios de antigas civilizações que deixaram seus artefatos que podem contar sobre como os humanos interagiam com essa natureza única. Na região, arqueólogos encontraram cerâmicas com mais de 1000 anos de idade. E o mais incrível de tudo? Essas cerâmicas têm padrões que ainda são um enigma para os cientistas. As cataratas do Iguaçu não são apenas cataratas, são um verdadeiro espetáculo da natureza, compostas por mais de 200 saltos individuais. Imagine que no momento mais amplo, a largura das cataratas pode chegar a cerca de 2 quilômetros, e essa visão não deixa ninguém indiferente. A altura de alguns desses saltos ultrapassa 70 metros, o que é comparável a um edifício de 20 andares. Quando a água se precipita, ela cria nuvens de respingos que podem subir até 30 metros de altura, bloqueando o sol. E o que é ainda mais impressionante, anualmente, as cataratas atraem cerca de 1,5 milhão de turistas de todo o mundo, tornando-as uma das atrações naturais mais visitadas. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. As cataratas estão localizadas na fronteira entre a Argentina e o Brasil, e ambas as nações têm suas próprias plataformas de observação. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia que aqui você pode ver géiseres coloridos que lançam água quente diretamente da Terra? Esse espetáculo impressiona e deixa impressões inesquecíveis. E nesse lugar maravilhoso onde a natureza selvagem reina soberana, há mais de 60 quilômetros de trilhas para caminhada que levam você através de paisagens deslumbrantes. Cada passo revela novos horizontes e mistérios que esperam ser descobertos. E aqui vai um fato interessante. A área do parque é maior que 1 milhão de hectares, o que é equivalente à área de um país, como por exemplo, Portugal. O Parque do Tijuca não é apenas um parque, é um lugar extraordinário onde a natureza e a cidade se entrelaçam em uma das florestas tropicais mais densas do mundo. Em seus limites, há aproximadamente 32 quilômetros quadrados de vegetação, tornando-o um dos maiores parques urbanos do planeta. Mas o mais interessante, aqui se encontram mais de 600 tipos de plantas e mais de 200 tipos de aves, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Imagine caminhar por trilhas cercadas por árvores de 30 metros de altura, que se estendem até o céu, como arranha-céus. Cada passo traz novos sons e aromas, desde a frescura da terra úmida até o perfume doce das orquídeas em flor. A floresta está cheia de cachoeiras escondidas, como a Cachoeira do Tequém, que cai de uma altura superior a 20 metros, e seu barulho é ouvido a vários quilômetros de distância. Agora imagine que essa floresta quase foi completamente derrubada no século XIX para dar lugar a plantações de café. No entanto, sua regeneração começou no final do século XIX e hoje é um dos parques naturais mais visitados do Brasil. Nesse momento, parece que o paisagismo ganha vida sob a luz suave do sol poente, enquanto as sombras se tornam mais longas e misteriosas. Ao caminhar por este lugar mágico, você pode encontrar vestígios de culturas antigas que deixaram suas marcas nessas paredes rochosas.
Por exemplo, aqui foram encontrados petroglifos, que têm vários milhares de anos, destacando a presença humana nesta região severa. O Parque Nacional Yasuni, localizado na província equatoriana de Orellana, é um verdadeiro tesouro biológico. Você sabia que sua área abriga mais de 20.000 espécies de plantas? Isso significa que cada metro quadrado do parque pode esconder espécies únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. É interessante que no Yasuni se pode encontrar mais de 500 tipos de aves, tornando-o um dos locais mais diversos para os ornitólogos. Por exemplo, aqui nidificam espécies raras, como o tucano elegante, com penas brilhantes, do tamanho de um pequeno papagaio. E se eu disser que algumas dessas aves podem voar até 1.000 quilômetros, migrando entre continentes? Mas isso não é tudo. No parque também habitam mais de 100 espécies de mamíferos, incluindo jaguares, tapires e até mesmo golfinhos de rio raros. Você sabia que os jaguares podem pular até 3 metros de altura? Imagine como eles caçam sua presa utilizando sua musculatura poderosa e garras afiadas. O Yasuni também é famoso por seus ecossistemas únicos, incluindo florestas tropicais, pântanos e rios, que são lar de muitas anfíbias. Por exemplo, aqui vivem sapos que podem mudar de cor dependendo da temperatura do ambiente. É fascinante, mas essas mudanças podem ocorrer em apenas alguns segundos. A mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o ar é tão rarefeito que aqui é possível ver o céu estrelado como em nenhum outro lugar na Terra. Na Atacama estão localizadas algumas das melhores observatórios astronômicos, onde cientistas estudam o cosmos, revelando mistérios que permaneceram não resolvidos por séculos. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg, pois todo verão na desertos florescem, quando milhões de flores desabrocham contra o fundo dos areais cinzentos. O Rio Manso, que corre pela Patagônia, é uma verdadeira enigma natural. Suas águas mudam de cor dependendo da estação. Sabia que nos meses de verão, o rio se torna de um azul vivo brilhante, graças ao degelo dos glaciares e altas concentrações de minerais? Esse espetáculo natural atrai muitos turistas que desejam ver esse fenômeno. As margens do rio estão cobertas por plantas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar. Imagine caminhar por um caminho cercado por arbustos, cujas folhas têm uma cor verde esmeralda, brilhando contra as montanhas cobertas de neve. Mas isso não é tudo. O Rio Manso é conhecido por sua abundância de peixes, incluindo trutas que podem atingir até 50 centímetros de comprimento. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região, existem vestígios de civilizações antigas que habitavam essas terras. Arqueólogos encontraram ferramentas de pedra com mais de 10.000 anos. Isso significa que as pessoas caçavam e coletavam aqui quando o clima era completamente diferente e a natureza mais diversificada. Se você pensava que isso era incrível, espere até conhecer os animais que habitam esses lugares. Nas margens do rio, você pode encontrar o nandu, uma grande ave que não voa, mas pode correr até 30 quilômetros por hora. E nas águas, há representantes fascinantes da flora e fauna, como a truta e diversos tipos de crustáceos.
Essas aves predatórias voam a mais de 3 quilômetros de altura, permitindo-lhes caçar em altitudes onde não há outros competidores. E agora, vamos para o verdadeiro absurdo. Sob as geleiras, há ecossistemas antigos que não mudaram há milhões de anos. Isso significa que os cientistas encontram aqui espécies únicas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. E agora, imagine isso! Sob a camada de gelo está um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. E isso é apenas mais um dos muitos segredos que este parque guarda. O Lago Titicaca não é apenas uma vasta superfície aquática, é o maior lago navegável do mundo, localizado a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. É o lar de comunidades maravilhosas que ainda preservam tradições que remontam a civilizações antigas. Você sabia que aqui existem ilhas flutuantes feitas de caniço, usadas pelos moradores para viver e trabalhar? Imagine estar em uma dessas ilhas e abaixo de você haver um ecossistema de plantas e animais adaptados às condições únicas do lago. Não menos impressionante é o fato de que no Titicaca existem 12 espécies de peixes endêmicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Esses peixes se adaptaram a altas temperaturas e a uma composição química específica da água, tornando-os verdadeiros campeões da sobrevivência. E agora, o mais interessante. O lago é lar da antiga cultura Uru, que constrói suas casas nessas ilhas flutuantes, usando um tipo específico de caniço chamado totorá. O Rio Manso também é famoso por seus cânions, cujas paredes podem atingir 30 metros de altura. Essas formidáveis estruturas foram criadas ao longo de milhares de anos por processos de erosão e correntes violentas que cavaram profundas fendas nas rochas. Essas estruturas geológicas únicas atraem geólogos de todo o mundo que buscam desvendar seus mistérios. A montanha Roraima é muito mais do que uma simples montanha. É um fenômeno natural autêntico que parece ter sido cortada de um filme de fantasia. Sua altura superior a 2.000 metros a torna uma das mais altas pontas do planeta, e sua vasta planície, do tamanho de um país inteiro, impressiona por seu tamanho. Na sua superfície, é possível encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, há espécies endêmicas únicas, como as bromélias, que coletam água em suas folhas, como reservatórios naturais. Mas isso não é tudo. Algumas dessas plantas conseguem sobreviver em condições onde a chuva cai apenas algumas vezes por ano. Enquanto você imagina esse lugar exótico, pense também sobre o mundo animal. Aqui, há lagartos do tamanho de uma mão que podem mudar de cor para se camuflar no ambiente. Andando por esse platô, você pode encontrar cachoeiras incríveis que caem das bordas, criando névoas misteriosas onde se escondem segredos esperando para serem descobertos. Imagine que, aqui, na altitude, o ar é rarefeito e a temperatura pode cair até 0 graus Celsius, mesmo nas regiões tropicais. No entanto, isso não impede os corajosos que desejam conquerir essa montanha. Esses caminhos eram usados para comércio e comunicação entre diferentes tribos, e alguns deles ainda estão em perfeitas condições até hoje. Se você acha que a Vinicunca é apenas uma vista bonita,
Fique surpreso ao saber que suas cores mudam ao longo do dia, do rosa matutino ao vermelho vivo sob o sol do meio-dia. Cada hora traz novas tonalidades que fazem o coração parar de bater de admiração. Não perca a oportunidade de ver paisagens incríveis que não deixarão você indiferente. Imagine uma cachoeira que cai de uma altura de 983 metros, quase 3 vezes mais alta que a Torre Eiffel. A Cachoeira do Anjo, localizada no Planalto de Guiana, na Venezuela, é considerada a maior cachoeira do mundo. Sua majestosa estrutura em cascata é formada pelo rio Churum, que desce rapidamente por penhascos verticais. Você já imaginou como é o momento em que a água cai de tamanha altura? Quando o fluxo atinge o solo, ele se divide em inúmeras gotas, criando uma nuvem de neblina que sobe no ar e brilha ao sol. Essa cena atrai turistas de todo o mundo, mas poucos sabem que a própria cachoeira foi batizada em homenagem ao piloto americano Jimmy Angel, que a descobriu em 1933. Mas isso não é tudo. A cachoeira está cercada por um ecossistema único, onde habitam espécies raras de plantas e animais. Por exemplo, aqui você pode encontrar jaguares e diversos tipos de aves, incluindo tucanos coloridos. O que é impressionante? Mesmo agora, enquanto você lê isso, as paredes de mármore podem estar gradualmente revelando novos padrões que ninguém viu antes. E o que torna tudo ainda mais emocionante? Essas cavernas foram abertas ao turismo apenas no final do século XX e, desde então, atraem viajantes de todo o mundo. O acesso a elas é possível apenas de barco, adicionando um elemento de aventura. A água desse lago tem uma cor extraordinariamente saturada, graças aos minerais dissolvidos nela. Em alguns lugares, a profundidade ultrapassa os 200 metros, tornando esse lago um dos mais profundos do Chile. No litoral sul do Peru, está escondido um oásis chamado Huacachina, um lugar onde, em meio a dunas intermináveis de areia, se estende uma lagoa de água cristalina. Você sabia que sua profundidade chega a 10 metros e sua área é de aproximadamente 7 hectares? Isso torna o oásis não apenas pitoresco, mas também um dos locais mais atraentes para os turistas. Enquanto alguns desfrutam da tranquilidade da água, outros enfrentam as dunas em pranchas de areia. Uma sensação como se estivesse andando em montanhas russas, mas sobre areia macia. Aqui você pode encontrar raposas de areia e até lagartos, que conseguem sobreviver nas condições difíceis do deserto. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do oásis há dunas que chegam a até 100 metros de altura. Imagine subir uma delas e ter uma vista deslumbrante das areias intermináveis, onde o vento cria verdadeiras obras de arte. Você sabia que Huacachina já foi um lugar cheio de vida, com luxuosas vilas? No século XX, este local se tornou popular entre os ricos e famosos, que procuravam isolamento e descanso. Muitos até dizem que nas águas da lagoa vivem espíritos que protegem o oásis da destruição. E agora imagine